Paz do Senhor, meus queridos pré-adolescentes, meus irmãos, pais, professores, irmãos que nos acompanham. Estamos completando um ano de Escola Bíblica Dominical online. Olha quanto tempo, mas graças a Deus o Senhor tem nos conservado até aqui. Daremos continuidade ao ensino sistemático da Palavra de Deus, meus queridos pré-adolescentes, com o tema do nosso trimestre, Quem é Deus? Sala Maranata, lição de número 12, O Consolador. Quem vos fala é o evangelista Leison. Estaremos orando para dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Senhor Jesus, nós te adoramos, Pai, mais uma vez. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor, de aprender um pouquinho mais a Tua Palavra. Espírito Santo, venha nos conduzir a entender, Senhor, e que venhamos praticar também tudo aquilo que aprendemos aqui, Senhor, meu Pai querido, em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Visita o nosso irmão, Senhor, seus familiares e continua nos guardando. Esse é o nosso pedido em Teu nome, Jesus. Amém. Momento do estudo, lição de número 12, O Consolador. Reforçamos sempre aqui que nós precisamos, para essas aulas online acontecerem, nós compartilhamos aí no Facebook, pelo YouTube também, e você precisa acessar pelo computador, pela TV Smart, tablet, celular. Você precisa de um lápis, uma caneta para fazer as devidas anotações. A revista, se você não tiver, acompanhe aqui que nós estaremos mostrando nesse momento online. E você precisa, claro, sempre de um caderninho com anotações, né? E a Bíblia Sagrada para poder estar acompanhando. A Bíblia é nosso manual de fé e prática. Nessa lição de número 12, nós aprenderemos a ensinar os atributos do Espírito Santo, que é o Consolador. Então, esse é o principal tema para aprendermos nesta aula. Estaremos aqui aprendendo um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, meus queridos pré-adolescentes, ao longo da vida cristã, nós experimentamos muitas experiências. Algumas de sucesso, outras de fracasso. Nós sorrimos muitas vezes, mas algumas vezes também choramos. Festejamos bastante e entramos também em luto pela perda de um ente querido. Celebramos muitas vitórias, mas pranteamos algumas não tão vitórias. O belo de tudo isso é que nós podemos contar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz morada em mim e em você. O Espírito Santo está conosco todos os instantes, todos os dias da nossa vida. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e isso é maravilhoso. O nosso Consolador foi enviado por Jesus. O Espírito Santo foi enviado por Jesus. Ele nos ensina, nos sustenta, fortalece a nossa fé, nos direciona nos momentos tão importantes e decisivos em nossa vida, e por isso nós o adoramos. Hoje nós podemos fechar os nossos olhos e ter a certeza que Deus habita dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você, meu querido pré-adolescente. Creia nisso, que o Espírito Santo está aí. E Jesus disse certa feita em João, que não foi nós que escolhemos ele, mas ele que nos escolheu. Então, nessa introdução, eu deixei aqui 2 textos para que você também acompanhe aí. João 14, 16, 17. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade,
O mundo não pode recebê-lo porque não vê e nem conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês e está comigo e com você. Glória a Deus por isso. João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhe disse. Então o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Cabe tão somente que nós coloquemos ele na frente de todos os assuntos da nossa vida. Glória a Deus por isso. Tópico de número 1, quem é o Espírito Santo? Lição de número 12, o Consolador. O texto principal está em alguns capítulos e versículos de João. João 14, versículo 16 e 26. Capítulo de número 15, versículo 26. Capítulo 16, versículo 7 e 8. Vamos ler alguns outros também. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, ou o Consolador em algumas versões. Mas se eu for, eu o enviarei, disse Jesus. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículos 7 e 8. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito, o Consolador, intercede pelos santos de acordo com a sua vontade. Glória a Deus por isso. Ainda no tópico de número 1, meus queridos pré-adolescentes, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, que nos fala assim: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então ele tem querer, ele faz conforme a sua vontade, ele faz conforme ele pensa, conforme o seu querer. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo realiza atividades e a sua atuação é constante em nossas vidas. Ele fala, ele ensina, ele testifica, ele nos direciona, nos ajuda. Então o Espírito Santo, ele ajuda a cada um de nós a realizar as atividades, principalmente com relação ao seu reino. E no tópico C, o Espírito Santo é Deus e ele compõe a Trindade com o Pai e o Filho. Então, o Espírito Santo, ele é uma das três pessoas da Trindade. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, todos eles atuantes dentro da Trindade. E aí nós colocamos aqui alguns outros atributos divinos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um quadro ilustrativo que você pode ver sobre a eternidade, onde se fala na palavra de Deus, eternidade, onipotência, onipresença, onisciência e poder do Criador. Então, todos os versículos que sustentam os atributos divinos do Espírito Santo, o Consolador. Tópico de número 2, o Espírito Santo no Antigo Testamento na criação. Nós vamos perceber, adolescentes, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo, desde a fundação do mundo, desde a criação do homem, ele está presente. Ele se faz presente. E ele se faz presente em nossas vidas. Hoje. Ele não nos deixa. Ele nos ajuda em todas as decisões. Basta colocarmos ele à frente para que venhamos ser assertivos em nossas escolhas. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, um dos primeiros textos que trata sobre isso.
fala assim: então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. Inclusive eu coloquei aqui até uma ilustração, eu gosto, porque ajuda a fixar o nosso aprendizado. É uma ilustração, meus queridos. Então, Deus disse façamos. Então, façamos aqui dá a entender que estava Deus Pai presente, Filho e o Espírito Santo na formação do mundo e na formação do homem. Então, o Consolador, ele estava agindo ali no Antigo Testamento desde a criação do homem. Desde a criação do homem, desde a criação do mundo, ele se faz presente. Nós vamos ver mais para frente que ele agiu em vários homens usando durante o Antigo Testamento. Tópico de número 2 ainda, o Espírito Santo no Antigo Testamento, na capacitação de líderes. Então nós vimos lá que o Espírito Santo atuou desde a criação do mundo, desde a criação do homem, e ele vem em todo o Antigo Testamento mostrando a sua atuação. Então ele usou a Moisés como um dos um dos patriarcas. O Espírito Santo veio sobre ele dando autoridade. Então o Espírito Santo dava autoridade a Moisés e usou ele de forma milagrosa em muitas vezes na saída do Egito, como vocês conhecem bem. Desde as pragas, desde a abertura do Mar Vermelho. Então Deus vem usando Moisés. Na verdade, o Espírito Santo vem atuando, dando força sobrenatural a Sansão como um libertador do seu povo, como uma pessoa principal ali que existia na época, para libertar o povo que vivia oprimido, o povo de Israel. Ele veio sobre o rei Saul quando foi ungido por Samuel. Então o Espírito Santo veio sobre Saul para capacitá-lo como rei na sua atuação em Israel. Sobre Samuel, sobre Elias, sobre os profetas. Então a presença do Espírito Santo era inegável na vida de Elias, de Eliseu, dos profetas, profeta Daniel, Jeremias, Isaías. Então, a atuação do Espírito Santo é muito clara se nós olharmos bem, meus queridos pré-adolescentes, na vida dos homens que foram usados desde o Antigo Testamento, capacitando eles para uma obra, e ele assim o faz. Tópico de número 3, o Espírito Santo em um Novo Testamento. Mas ainda no tópico de número 2, eu gostaria de deixar uma mensagem para você, meu querido pré-adolescente. Assim como Deus usou os profetas, os patriarcas, os reis, ele capacita eu e você também para fazer uma obra, para fazer a sua vontade, para fazer o seu querer. Basta tão somente nós crermos nele, entregarmos a nossa vida e confiarmos na sua atuação em nossas vidas. Assim ele fará e nós faremos assim a sua obra com poder e autoridade. Tópico de número 3, então, o Espírito Santo em um Novo Testamento. Vamos ler aqui alguns textos. Lucas 1, 34, 35. Leia comigo. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, aqui está a concepção
virginal, a concepção de Jesus sem um ato sexual, aonde o Espírito Santo vem e atua na vida de Maria. Lucas 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, que em ti me agrado. Aqui, se vocês não recordam, é quando Jesus ele é batizado e o Espírito Santo desce com uma forma corpórea, uma pomba, e você vê ali a atuação da Trindade mais uma vez, aonde Deus fala: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Então, a atuação do Espírito Santo é clara desde a concepção de Jesus no ventre de Maria, desde ali a descida sobre Jesus como uma pomba, e depois no Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Desde o Pentecoste, aqui é o Pentecoste em Atos, ele veio e capacitou, encheu a todos que ali estavam, e eles começaram a falar em outras línguas. E para não falar também de Paulo, capacitando Paulo para fazer sua obra com autoridade, com poder, com milagres. Então o Espírito Santo vem assim atuando desde a concepção de Jesus no Novo Testamento e vem atuando até os dias de hoje, na vida de pastores, de líderes, de homens que se entregam a sua vida nas suas mãos, na atuação do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. E assim ele opera milagres, prodígios, fazendo a sua obra, nos usando em seu favor. Tópico número 4, a missão do Espírito Santo. Lembrando que nós estamos na lição de número 12, o Consolador, e o tema do nosso trimestre é Quem é Deus? Então, somente o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo, de convencimento do homem do seu pecado, ele trabalha no íntimo do ser humano para que ele tenha consciência e se arrependa dos seus pecados. E assim ele fez comigo e faz com você também, e faz com o homem. Ele trabalha dentro do coração do homem, dentro da sua mente, para lhe trazer a consciência que ele vive uma vida de pecado e que ele precisa se arrepender e crer na obra redentora de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo é que faz isso. Então está ali em João 16:8-9, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele transforma o nosso caráter, lá em Gálatas 5:22 e 23, trazendo fruto, produzindo fruto do Espírito dentro de cada um de nós: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, tudo isso, fruto do Espírito, dentro de mim e dentro de você. Só Ele pode produzir esses frutos do Espírito, transformando o nosso caráter. E nos últimos 2 versículos que eu coloco aqui, 1 Coríntios 3,16, no último versículo, fala: Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o Espírito Santo, ele capacita eu e você, como eu já disse. Ele capacita aquele que se acha incapacitado. Deus prepara, qualifica, capacita e envia. Então nós somos templos de Deus. E o Espírito Santo, ele habita dentro do meu coração e dentro do seu coração. E ele pode capacitar para uma grande obra, assim eu creio. Basta você se colocar à sua vontade, que Deus pode e vai te usar em nome de Jesus. Então essa é a missão do Espírito Santo, o convencimento do homem
da necessidade de Jesus Cristo para obter salvação. Ele convence o homem do pecado. Ele produz frutos dentro do homem, produzindo frutos bons, amor, alegria. Mesmo no caos, mesmo no sofrimento, a alegria de espírito naquele que se entrega ao Espírito Santo. E ele trabalha nos nossos corações, capacitando para a sua obra. Lembrando sempre que nós somos templos do Espírito Santo. Meu querido pré-adolescente, continue assistindo essas aulas da escola dominical, continue estudando, continue orando e pedindo a Deus graça nesse momento que nós estamos passando. Que Deus te guarde, guarde a sua família, que Deus os proteja e que venhamos nos encontrar em uma próxima aula, se Deus assim permitir, para a glória de Deus. Confie em Jesus os seus caminhos e em tudo Ele te abençoará. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.